Olá, meus amigos, aqui é a Leninha. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre fofoca. É isso mesmo, fofoca. Ontem eu estava na fila de um caixa de supermercado e eu ouvi um começo de conversa de duas pessoas. Elas se cumprimentaram e logo uma delas disse para a outra: "Nem te conto a última que a fulana me falou." Tá. Daí ela começou a contar, né, a falar no ouvido da outra a tal novidade, e eu só pude ouvir os risos depois. A partir dessa breve experiência nesse supermercado, eu pensei essa reflexão. Bom, fofoca, se nós formos a um dicionário pesquisar, é uma palavra que pode ser definida como uma informação passada a outrem de caráter tendencioso sobre uma terceira pessoa. É um ruído de comunicação, pois geralmente não há uma fiel transmissão de um fato, e sim uma deturpação carregada de subjetividade do que foi visto ou ouvido. Com raízes na maledicência, tão combatida infrutíferamente por várias religiões, a fofoca é usada como um salvo-conduto que confere àquele que a transmite lucros e vantagens pessoais, mesmo que efêmeros. As inúmeras revistas recheadas desse tempero quase irresistível e os programas de TV que exploram esse filão sempre tiveram um público cativo entre homens e mulheres de todas as classes sociais. Pois bem, há um conto que gosto muito e que muitos de vocês devem conhecer, que vai ilustrar muito bem o que eu pretendo dizer nessa minha reflexão de hoje. Ele se chama As Três Peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: "O que você vai me contar já passou pelas três peneiras?" Três peneiras? Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido contar, a coisa deve morrer aí mesmo. Suponhamos então que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu, você e seu irmão nos beneficiaremos. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente, né, e levar discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Pois bem, falar mal de alguém, na verdade, encobre o desejo de se mostrar bem informado, mesmo que às avessas. Disfarça a ânsia de aceitação pelo grupo e age como uma forma distorcida de detenção de poder. Informa-se sobre o outro e constrói-se, paradoxalmente, um muro ao redor de si, que impede o agente da fofoca de se informar, de conhecer a si mesmo. E num viés patológico pode mesmo ganhar os contornos de uma calúnia. Li certa vez que é mais fácil enxergarmos os defeitos dos outros, porque, em uma analogia, é como se todos nós estivéssemos andando em fila indiana. Atrás carregamos nossos defeitos, nossas virtudes à nossa frente. Por isso, só vemos os erros alheios e não as virtudes. Quando eu fazia o curso de psicologia na década de 80, chamou minha atenção um hábito insólito para mim na época, hoje comum. O professor pedia para os alunos arrastarem as cadeiras e formarem um círculo. Assim eram nossas aulas. O professor raramente usava o tablado.
e a aula era transmitida num misto de respeito e companheirismo, enriquecida sempre por essa disposição circular de cadeiras que possibilita o compartilhar sem hierarquias. Um dia fizemos uma vivência hoje bastante conhecida. Você cochicha uma frase para o colega do lado, ele a retransmite e assim sucessivamente até chegar aos ouvidos do último colega. É impressionante como o que foi dito inicialmente se modifica. A cada vez que uma fofoca é retransmitida, aumenta a distorção da notícia. Alimentada pela curiosidade de outrem, esta interpretação subjetiva do que foi ouvido ou visto, às vezes é a grande responsável pela destruição de lares, amizades entre pessoas e países e até mesmo por mortes. Há uma frase cujo autor não me recordo agora que diz: se quiseres conhecer os pontos fracos de um homem, de uma pessoa, observa quais são os defeitos que ele mais nota nos outros. O ato de desabonar alguém, de ridicularizá-lo frente a outrem através de uma fofoca, no mais das vezes encobre uma mal velada inveja e uma tentativa de esconder o que não é aceito dentro de si mesmo. Usa-se desse artifício para se esconder um calcanhar de Aquiles. Pensemos nisso. Deixo aqui, logo após, um vídeo bastante interessante para uma reflexão. Chama A Lenda da Intriga. Um abraço fraterno a todos.